Muitos de nós que temos a alegria de termos um amigo de 4 patinhas ao nosso lado, já deve ter se perguntado: será que meu gato tem alma? Se tem, a alma dele é semelhante à minha? O que acontecerá com meu cachorro depois que ele morrer? Os animais obedecem a uma lei de progresso assim como nós? Para responder essas questões, iremos inicialmente à fonte da doutrina espírita, ou seja, ao Livro dos Espíritos, mais precisamente ao capítulo 11, parte 2, Os Animais e o Homem, onde encontraremos respostas para esses nossos questionamentos. Segundo os ensinamentos dessa fonte, o espírito é eminentemente de caráter humano, uma vez que a individualidade é construída e reconhecida por si mesma. Este será o futuro dos animais, o percurso de uma evolução que lhes permitirá ter o grau de inteligência complexo e completo, tal como nós, que enquanto espíritos possuímos. Enquanto isso não acontece, no percurso desse processo, alguns animais são puro instinto, enquanto outros já manifestam algum grau de inteligência. Vamos à primeira questão do Livro dos Espíritos. Questão 593. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Resposta: há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isso é inteligência, porém limitada. Questão 595. Os animais possuem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: os animais não são simples máquinas, como pensam. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade eles possuem restrita aos atos da vida material. Questão 597. Visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Este princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se quiserem, isso dependendo do sentido que se dê a esta palavra, mas inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, a distância equivalente à que separa entre a alma do homem e Deus. Questão 598. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta: conserva sua individualidade, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Questão 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica no estado errante como a do homem? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Os animais não dispõem dessa mesma capacidade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem cabe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Assim, vemos que os animais ficam sob os cuidados de elevadas entidades espirituais que cuidam deles com carinho. Eles são acolhidos em locais apropriados às suas necessidades de crescimento e evolução. Chico Xavier e os animais. Assim como os homens, os cães também possuem alma.
E segundo Chico Xavier, eles podem, após seu desencarne, ainda permanecer até 4 anos ao lado daqueles que lhe deram amor e carinho. É uma forma de não sofrerem com a separação. E nessa nova condição, eles voltam a ter a mesma vitalidade de quando eram filhotes. Os animais, diferente dos homens, não possuem o mesmo tempo de erraticidade, que é o tempo entre uma encarnação e outra. Quando morrem, quase que imediatamente, sua alma ou energia vital é atraída para mais um processo de encarnação. Dessa forma, aos poucos, eles vão progredindo. Devemos sempre lembrar que a lei do progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A alma de alguns animais podem, a exemplo dos cachorros, retornar rapidamente para seu dono, através de outro que venha a nascer. Mas isso ocorre somente por merecimento e mérito nosso. Isso nos leva a entender que, assim como nós, seres humanos que buscamos a evolução em direção a Jesus, também os animais buscam evolução em direção a nós. História de Chico Xavier e sua cachorra Boneca. Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca que sempre esperava por ele, fazendo grande festa quando o via. Ela pulava no seu colo, lambia seu rosto como se o beijasse. E Chico dizia: "Ah, Boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a num chale que ganhara e enterrou-a no fundo do seu quintal. Um casal de amigos que sabia da tristeza de Chico, na primeira visita dele a São Paulo, o presenteou com uma cachorrinha idêntica à Boneca. A filhotinha, nova ainda, estava envolvida no cobertor e as pessoas presentes a pegavam no colo, sem tirá-la da manta. A cachorrinha recebia carinho de um e de outro. Quando Chico entrou na sala, alguém colocou a cachorrinha em seus braços. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. E Chico disse: "Ah, Boneca, estou cheio de pulgas." A cachorrinha começou então a caçar-lhe as pulgas, e parte dos presentes que conheceram a Boneca disseram: "Chico, a Boneca está aqui, é a Boneca, Chico." Emocionados, eles perguntaram como isso poderia acontecer. Chico respondeu: "Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos sua falta." Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta cachorrinha os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E completou: "Com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar."